Olá, queridos irmãos e amigos, vocês que me assistem aí no nosso canal Conexão com a Palavra de Deus. Eu quero nessa noite, sem nenhuma demora, até porque o nosso tempo é limitado no YouTube, quero compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que certamente vai nos ajudar, como sempre tem ajudado. A palavra que nós queremos compartilhar nessa noite se encontra no livro, ou melhor dizendo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 em diante, que fala sobre o caminhando com a armadura. Glória a Deus, caminhando com a armadura. E claro que é a armadura de Deus. Os preparos para uma guerra, cuja guerra nós estamos vivendo a cada dia. Hoje nós falamos muito sobre a questão da saúde, do coronavírus, mas nós lutamos todos os dias, independente disso, nós estamos lutando por algo também invisível, mas que nos atinge ferrenhamente, que é o pecado. O tal do pecado que tão de perto nos rodeia, como diz o apóstolo Paulo. Veja o que diz aqui, a partir do verso 10 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus. Está, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por fim, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Que Deus nos abençoe por meio dessa palavra. Irmãos, nós temos aqui algo muito interessante para nós. Estamos diante de uma palavra que traz para nós uma advertência para nós. O apóstolo Paulo, na sua caminhada com Deus, na sua vivência com Cristo Jesus, ele passou por muitas experiências. E ele acabou descobrindo, um dia após o outro, o que ele precisava para ser um vencedor. O apóstolo Paulo, ele não abria mão dos ensinamentos do nosso Deus. E ele traz para nós aquilo que ele viveu, ele fez questão, através do Espírito Santo de Deus, de passar para nós também. Veja que como ele começa dizendo, no demais, irmãos meus, olha como ele nos trata, certo? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo entendeu, queridos, que o seu poder, a sua força, o seu conhecimento, de nada valia.
Ele estava convicto de que precisava da força de Deus, do poder de Deus na sua vida. E é isso que ele fala para mim e para você nessa noite. Você que está me assistindo, você que está participando desta palavra neste momento, você também é convidado a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós não temos, queridos, nada para sermos vencedores. Nós somos apenas homens fracos e não somos derrotados porque nós temos um Deus poderoso do nosso lado. Um Deus que enviou seu Filho para nos dar a força para viver neste mundo. Mas se dependesse da minha força, da sua força, o que seria de nós? Quando Jesus mesmo chegou a dizer, sem mim nada podeis fazer. Ele estava dizendo, queridos, que nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos de forças, de poder, que podemos isso, podemos aquilo. Jesus estava dizendo com isso que nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. Então, nós precisamos depositar nossa força em Cristo Jesus, porque é Ele que está nos dando, Ele é a força motora da nossa vida. O que nós fazemos aqui nesse mundo, hoje nós temos esse conhecimento. Antes fazíamos e achávamos que tínhamos o poder, que tínhamos a força, mas agora com Cristo nós reconhecemos que não temos absolutamente nada se não for Jesus na nossa vida. E agora o seu Espírito que está nos movendo para sermos o que somos, pregadores, assim como Paulo, que pediu que orássemos por ele também, para que fosse dado a ele o mistério do Evangelho, para que ele pudesse pregar livremente lá no final do texto que nós lemos. Olha, no verso 11, o apóstolo continua dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo número 1 de nossas vidas, de nossas almas, é o diabo. Ele trabalha 24 horas. Ele luta de todas as formas para nos ver no chão, para puxar o tapete, como nós costumamos falar. Ele não quer ver a nossa vitória, ele não quer ver a nossa felicidade. Ele quer que a gente ande rastejando. Mas Deus, pela sua infinita bondade, se Satanás passa 24 horas lutando para ver a nossa derrota, o nosso Deus, ele sequer pisca seus olhos. E Deus, ele tem o seu olhar voltado para nós. O seu olhar é voltado para nós. Ele não dorme um só momento. Ele sequer pisca seus olhos como nós fazemos. É o Deus a quem nós servimos. Por isso, nós precisamos valorizar o que nós temos à nossa disposição. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que não é algo que está aqui entre nós, não é algo que nós podemos ver, é algo que está acima de nós, acima da nossa cabeça, nos lugares celestiais, é o que está dizendo aqui na palavra do nosso Deus. Então a nossa luta, queridos, não é contra o que nós estamos vendo. Muitas vezes nós enfrentamos problemas até com pessoas amigas. E nós achamos que é aquela pessoa que está causando tudo aquilo, quando na realidade, de acordo com o que está na palavra, é o que está por trás daquela pessoa que está causando esse transtorno, esses problemas para tirar a nossa paz. E agora nós vamos querer lutar contra aquela pessoa, quando na realidade devíamos estar em oração para Deus repreender o que está por trás daquela pessoa causando aquele mal à nossa vida. Essa é a realidade. É porque eu quero que você entenda muito bem, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não temos que lutar contra as pessoas na realidade.
É claro que as pessoas são usadas e nós vamos aconselhar as pessoas. Mas a nossa luta não é contra as pessoas que nós estamos vendo com os nossos olhos aqui. Olha o que diz, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que tudo está convergindo para algo que eu e você não conseguimos ver, mas que é real, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Então, aqui, a partir do verso 15 diante, vai mostrar para nós quais são essas armaduras. De que nós temos que nos apropriar para a gente ser vencedor nessa guerra, nessa batalha travada dia e noite que nós estamos enfrentando a cada momento. Você e eu somos convidados a andar em novidade de vida, a viver uma vida diferenciada, a vida que o mundo não vive. Queridos, nós fomos escolhidos a dedo. Se você analisar que você tem uma família, você pertence a uma família, quem sabe quantas pessoas tem na sua família, e Deus te escolheu lá no meio daquela família. Deus te tirou de lá, Ele disse, eu quero você. Você não acha que isso é um privilégio grande? E para que Deus te tirou de lá? Assim como Deus tirou Paulo, lá do meio da sua família, do meio do seu convívio. Deus tirou com um propósito, de sermos luz, de anunciar a sua palavra, de iluminar o ambiente que nós estamos vivendo. Deus nos tirou com esse propósito. E agora nós não podemos ficar calados. Nós precisamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso derredor. Nós estamos enfrentando um momento agora de pandemia, onde nós estamos todos preocupados com o que pode acontecer. E por essa razão nos precavemos através de máscara, através de higiene das nossas mãos, enfim, não é? Dos nossos objetos, tudo isso preocupados. E por que não nos preocuparmos com essas hostes espirituais, essas coisas que estão ocultas, que nós não estamos vendo, assim como não vemos o vírus, o coronavírus, que está aí matando, devastando o mundo? Também o nosso inimigo, o diabo, de acordo com a palavra de Deus, nós não estamos vendo. Mas nós precisamos lutar, porque através da palavra nós sabemos que existe e que está em todas as partes, muito mais ativa do que o vírus, muito mais. Então nós precisamos, querido, estar atentos. Eu quero descer mais um pouco aqui nessa leitura e partindo aqui para o verso 19 e 20. Veja a preocupação de Paulo. Paulo não pediu que os irmãos ficassem atentos só para si, mas ele diz, olha, e também por mim, orando em todo o tempo, verso 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Veja que quando ele fala sobre todos os santos, ele agora apela e diz, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Olha a preocupação de Paulo. Para que Deus cuidasse dele a tal ponto, para ele fazer notório o mistério do Evangelho, para ele pregar o Evangelho, para ele anunciar o Evangelho. Esse é o objetivo. Portanto, vamos estar firmes, vamos permanecer firmes, porque nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho. Vamos pedir a Deus que tudo isso passe para que possamos ser animados mais uma vez, através do Espírito Santo de Deus, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. No demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o apelo em nome de Jesus. Receba essa palavra pelo poder de Deus e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém.